Graça e paz a todos, a você que ouve essa mensagem. Olha, hoje eu vou falar sobre Sansão, um personagem muito conhecido de todos nós. Muitas pessoas pensam que a força de Sansão vinha somente do seu cabelo. E aqui nós vamos aprender algo muito interessante. Quando nós lemos a palavra de Deus, depois que Josué, sucessor de Moisés, ele morre, e também os anciões, o povo, eles se afastam da presença do Senhor. O povo começa a desobedecer a Deus. A palavra de Deus diz que o povo esqueceu daquilo que Deus fez. O povo não se lembrava mais de Deus. Então ali entra o período de juízes, a qual ia governar, ia cuidar daquele povo. Quando nós observamos, existiu 14 juízes que julgou Israel. Os juízes eram diferentes de reis. Nessa época não existia ainda rei. Quando nós lemos em 1 Samuel capítulo 8, o povo vem até o profeta Samuel, que também era juiz, foi o último juiz de Israel. O povo vem até o profeta Samuel e pede um rei. Em 1 Samuel capítulo 8, capítulo 9 e capítulo 10, Saul, ele se torna o primeiro monarca, o primeiro rei de Israel. E o reinado era diferente. Quando nós entendemos, os juízes, quando um juiz morria, não era o filho que assumia. Deus pegava outra pessoa, outro homem de Deus, e levantava ali para ser o juiz. Podia ser um parente, mas era diferente do rei. Quando um rei morre, o filho tem que assumir. Então é diferente. Então vamos aqui agora voltar para Sansão. Quando nós entendemos, para Sansão ele vir, teve que haver um milagre. Olha que algo interessante. Para Sansão ele nascer, teve que haver um milagre. Quando nós entendemos, a mãe de Sansão, ela era estéril. Ela não poderia ter filho. Então, o anjo do Senhor aparece para ela e diz que ela teria um filho. E ele seria Nazireu, separado por Deus. E o anjo do Senhor passa para ela algo para ela fazer. Ela não poderia comer nada fermentado, ela não poderia beber nada derivado da uva. Ela já tinha que começar um período de 9 meses ali de nazireado. Olha que algo interessante. Então a mãe tinha que abster, tirar ali do seu cardápio alguns alimentos. Então ela teve um período, 9 meses de nazireado. Olha que algo interessante. Então ali Sansão, ele nasce. O pai de Sansão, o nome dele era Manoá, e eles ensinam Sansão. Eles cuidam de Sansão. Ele ensina quem Sansão era. Eles mostram o que ele era, a sua função. E Sansão, ele exerce. Ele começa a julgar, começa a cuidar, começa a defender o povo dos inimigos. Mas é interessante que no trajeto de Sansão, do seu ministério, ele começou a fazer vista grossa. Quando nós observamos, no livro de Números, capítulo 6, ali mostra o que o nazireu tinha que cumprir, os requisitos que o nazireu tinha que exercer, tinha que obedecer. Um nazireu, ele não poderia tocar em cadáver. Se um pai morresse, se a mãe morresse, se um parente morresse, ele não poderia tocar no cadáver. Ele não poderia beber nada derivado da uva. Vinho ele não poderia beber. Ele não poderia comer nada fermentado. Então ele tinha que obedecer esses requisitos. Estava na palavra de Deus. Ele tinha que cumprir. E é interessante que Sansão, no trajeto, ele começou a fazer vista grossa. Quando nós observamos a história de Sansão, interessante que ele vai
em a cidade de Tímene. E ali ele vai no caminho. Um leão tenta o atacar. Ele mata o leão, era um filhote de leão, ele mata e joga o cadáver. Ele joga o leão morto fora. Quando ele volta da cidade, no mesmo caminho, no mesmo trajeto, ele lembra e ele vai olhar o cadáver do leão. Quando ele vê, tinha uma colmeia de abelha, um favo de mel. Então ele toca no cadáver do leão. Ele não poderia tocar. Então ele toca, come o mel e leva para o seu pai. E quando nós observamos, se um nazireu ele cometesse essa falha, ele tinha que voltar no sacerdote, reconhecer o seu erro, falar para o sacerdote raspava a cabeça dele, e se ele tivesse 15 anos, 10 anos ou mais de nazireado, ele tinha que começar tudo do zero. Ele tinha que começar tudo do zero novamente. Mas Sansão, ele não quis fazer isso. O orgulho, ele não fez isso. Ele fez vista grossa. Ninguém viu, então eu sou nazireu. Então ali ele dá o mel para o seu pai, para a sua mãe. O interessante é que depois deu uma festa, ele foi para uma festa. A tradição diz que quem estava numa festa tinha que beber vinho. Ele possivelmente bebeu vinho, ele não poderia. Novamente ele quebra o pacto do nazireado. Ele também pega uma queixada de jumento, ele mata os seus inimigos. Ele não poderia pegar em cadáver. Novamente ele quebra o pacto, mas ele fica sem contar para ninguém. Ninguém viu, ele fica calado. E Deus suportando ali a afronta de Sansão. Quando nós observamos, depois que Dalila, ela toma a cena ali, e ela pede para que Sansão contasse o segredo dele, daquela força, de onde vinha. E ele diz que era do seu cabelo, era da trança. Mas o interessante, ele diz que era da trança. Então, quando ele conta o segredo, quando os inimigos cortam o cabelo de Sansão, ele perde a força. É aí onde muitas pessoas pensam que a força era no cabelo, porque quando cortou, ele perdeu a força. Mas não. Sabe por que ele perdeu a força quando cortou o cabelo? Porque era o último pacto de Sansão como nazireu. É por isso que ele perdeu a força. Olha que algo interessante. Então, quando cortou o cabelo, ele perdeu a força, porque era o último pacto. Todos os pactos que ele tinha como nazireu, ele já tinha quebrado. O cabelo era o último pacto visível de um nazireu. E ele quebrou também. Então, ele perdeu a força. Olha que algo interessante. Nós temos que entender. Deus, ele dá corda. Deus, ele suporta. E algo interessante. Quando nós observamos no livro de Atos, capítulo 13, versículo 18, a palavra de Deus diz que Deus, ele suportou no deserto durante 40 anos aquele povo. Então, Deus, ele suporta. Mas chega um ponto que Deus, ele puxa a corda. É por isso que nós temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações, com o nosso falar, com o nosso agir, com o nosso olhar. Temos que ter muito cuidado. O que fez Sansão quebrar ali os pactos foi os prazeres da carne. Mas o orgulho não deixava ele voltar no sacerdote e dizer: eu estou em pecado, eu quebrei o pacto de nazireu. Mas ele ficou guardando aquilo, ficou oculto aquilo. Temos que ter muito cuidado. A vida de Sansão é um retrato de um cristão no século de hoje. Peca, vive pecando, vive em desobediência, mas não pede perdão. E quando pede, não se arrepende. Nós temos que ter muito cuidado. Então aqui você entendeu
o fim de Sansão. Ele ficou com seus olhos furados, sendo ali escravo. Depois ele morre. Deus perdoa Sansão. Deus perdoa. Ele vinga ali, ele mata todos os seus inimigos. Mas é interessante que Sansão, ele sentiu na pele ali o peso da desobediência. Então temos que ter muito cuidado com as nossas atitudes, com as nossas ações. Eu sempre expresso a palavra, as nossas atitudes diz quem somos. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe todos nós.